tudo bem? Nós estamos começando aqui mais um dos nossos cultos semanais, da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio. Hoje é dia 28 de maio, última semana do mês, última quarta-feira do mês. E se você estava nos acompanhando até aqui, você sabe que esse mês nós falamos sobre a família. Foi o mês da família na igreja e também aqui nos cultos online. E com certeza nós ainda vamos aproveitar essa oportunidade de hoje para falar mais um pouquinho sobre essa célula tão importante da nossa sociedade e tão importante para Deus, já que foi Ele que criou a família. Então eu já começo com você lendo um versículo do livro de Efésios. Esse versículo não tem, o seu contexto não está dentro de família. Mas veja bem, o versículo diz assim: sejam sempre humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros e façam esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é o que nós precisamos fazer em família? Pensa bem, isso é muito importante. É importante, são 3 princípios essenciais na vida em família: humildade, paciência e paz. É claro que, sobretudo, o amor, né? Mas dentro desse versículo aqui, são as 3 palavras que eu pude retirar daqui, que realmente precisamos ser humildes para saber conviver. Precisamos de paciência para passar por cima de tantas coisas que acontecem às vezes. E aí, com isso, nós temos a paz e o amor e toda aquela convivência maravilhosa em família. Eu espero que você esteja vivendo bem com a sua família. Se não estiver, procura a paz. Usa um pouquinho de paciência, de humildade. Às vezes nós precisamos ser humildes e até esquecer que a culpa não foi nossa, às vezes. Mas com certeza a paz virá e o amor em família é maravilhoso, você sabe disso. Eu quero te convidar então para cantar o cântico que fala família bendita do Senhor. De todas as bênçãos, o amor é o maior presente. E Deus é amor. Vamos cantar, depois o pastor Marcos vai falar um pouquinho mais sobre esse texto aqui com você.
saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, que dia 28 de maio. Acabou o mês de maio, estamos chegando aí, né, na metade do ano de 2025. Como vocês sabem, esse mês a gente abordou temas da família e nesta quarta-feira a gente encerra esse tema. Você pode adorar o Senhor, cantando um louvor muito lindo sobre família bendita, e diz assim: a nossa mesa, nossa despensa provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá, nenhuma arma contra nós prosperará. Amém? Cuide da sua casa cada dia, proteja a sua família, esteja em oração, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, pessoas que muitas vezes estão próximas de nós e não querem o nosso bem. Infelizmente, pessoas religiosas dentro das nossas comunidades de fé, que procuram destruir nossa vida. No texto que vocês leram aí junto com a Rose, Mataram Saudade da Rose, Efésios 4, o apóstolo Paulo vai falar em 2 versículos de coisas muito importantes. E algumas palavras que eu separei: humildade, amabilidade, paciência, esforço, unidade no Espírito Santo, vivendo pelo vínculo da paz. Em outras versões o texto fala assim: suportai-vos uns aos outros, que fala sobre tolerância. Todos nós precisamos tolerar as pessoas e sermos tolerados no ambiente familiar, porque somos diferentes, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, também no ambiente eclesiástico. A igreja é um laboratório muito grande de trabalho, para mim como pastor, de termos pessoas tão diferentes. E é somente pelo Espírito Santo, Cristo, que nos une. E quando nós pensamos em família, precisamos entender que humildade, que o marido não queira ser mais do que a esposa mais do que o marido, os pais ultrapassando o limite na disciplina dos filhos, os filhos também. E quando nós entendemos que é necessário vivermos na perspectiva do Espírito Santo, a gente vai experimentar a unidade. Então, que essa verdade se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua igreja, lá na PIB de Cascadura também, você que é de outra comunidade de fé. Lembre-se disso, Jesus é o grande exemplo de alguém que cuidou bem de todas as pessoas. No dia de hoje, eu convidei um jovem de 25 anos, que foi salvo por Jesus quando ele tinha 18, não é de família cristã, teve uma experiência também no espiritismo, e ele é um estudioso do espectro autista. E nossa igreja é uma igreja que tem acolhido pessoas e famílias, e procurando dar um suporte na medida do possível para essas pessoas. E ouve essa palestra aí com carinho. O nome dele é Pedro Repli. Ele já foi missionário da Cristolândia, da nossa Junta de Missões Nacionais. Também já atuou num projeto na Igreja Batista do Meia e estava buscando uma nova comunidade de fé, e Deus levou ele até nós. Então, a gente está sempre acolhendo, abrindo portas para vocacionados, que é a minha função como pastor, preparar uma nova geração que vai continuar trabalhando, fazendo a vontade do nosso Deus. Ouve ele aí, daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau. Olá, Primeira Igreja Batista em Cascadura. Eu recebi a incumbência do pastor Marcos de estar trazendo a última mensagem do mês da família. Meu nome é Pedro, eu espero servir os irmãos da melhor maneira possível. E sempre que vocês me verem pelos corredores, podem contar comigo como força de trabalho. Antes de começar essa reflexão, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de falar aos meus irmãos. Que o teu evangelho mostre aquilo que em nós precisa ser mudado. Nós oramos assim, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Hoje tudo acontece para ontem. Somos integrantes da geração miojo, vivendo na correria, sem tempo para construir relações substanciais, com substância.
Os almoços de família que antes eram momentos calorosos e cheios de afeto, hoje se tornaram algo banal. Costumo chamar de festa do Wi-Fi. Todos juntos, mas cada um preso em uma tela diferente, atentos ao mundo e desligados do outro. O sociólogo Zygmunt Bauman batiza esse tempo como modernidade líquida, um recorte acelerado do tempo com relacionamentos de porcelana. E a frase "perdi a cabeça" entre as mais ouvidas, ou trending tops, como diz a juventude. Nesse contexto podemos enxergar dois cenários. Um crescimento exponencial de diagnósticos precipitados e sem um suporte adequado para diversos tipos de transtorno e condições. Dentre eles, o transtorno do espectro autista tem ganhado destaque. 2. Pesquisas recentes apontando aproximadamente 6 milhões de brasileiros, cerca de 2,8% da população nacional, receberam um diagnóstico de autismo nos últimos 2 anos, e sendo isso possível pelo desenvolvimento de ferramentas de investigação de doenças invisíveis. Em contrapartida, a resposta, em meio a tantos diagnósticos, não veio repleta de políticas públicas para essa nova conformação da sociedade. A verdade é que não há suporte mínimo adequado às pessoas com transtorno de espectro autista nos aparelhos públicos, restando como opção, nem sempre viável financeiramente, a rede privada de saúde. É a partir desse ponto que quero iniciar a nossa conversa, colocando em perspectiva o papel da Igreja enquanto instituição e enquanto corpo no acolhimento dos autistas. A Igreja, enquanto instituição privada, pode investir nesse acolhimento através da capacitação de pessoas que possam lidar com propriedade com membros e visitantes autistas, oferecendo meios e ferramentas que facilitem a participação nos cultos, como fones anti-ruídos, espaços com iluminação apropriada, ambientes tranquilos, propícios para a autorregulação do autista, entre outros. Dito isso, agora eu quero conversar com vocês como corpo de Cristo. O tema da nossa conversa é acolhendo frente à liquidez. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é ser e pertencer. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em Salmos 139, do versículo 13 ao versículo 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Todos nós, quando criados por Deus, fomos feitos como seres singulares, portadores de características e peculiaridades que nos distinguem um dos outros e dão forma à nossa identidade. É importante compreender o que te torna singular, pois esse é o caminho que te leva à sua identidade. E a sua identidade te dará autoridade para ocupar o seu lugar no reino. Assim como diferentes identidades compõem o reino de Deus, em sociedade, nossas singularidades compõem o coletivo. Não podemos perder de vista que esses dois conceitos não se sobrepõem, mas coexistem, tomados pela consciência de que tudo que Deus fez, faz e fará é perfeitamente maravilhoso e que nós somos criações de suas mãos. Podemos e devemos acolher cada traço da nossa identidade, compreendendo que as obras dele são admiráveis. Essa certeza nos dará senso de pertencimento e garante a nós a razão de ser.
algo pelo qual nos movemos, o norte que seguimos. O próximo ponto que eu gostaria de falar com você é sobre instituição exclusivista. Gostaria que você acompanhasse comigo em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Quando falamos a respeito do caráter transformador da igreja, não estamos falando de uma igreja permissiva, mas que acredita no exemplo de Jesus como instrumento de transformação durante o processo. Uma igreja exclusivista nega o acesso à graça. Caiu no conformismo da sua inércia e, parada no tempo, coloca a religiosidade acima da salvação. Tenta remediar problemas novos com soluções ultrapassadas. A igreja inclusiva reconhece o valor na diferença, é misericordiosa e coloca em prática a misericórdia ensinada. Se expõe ao novo sem reservas e permite que outras pessoas se exponham também. Vamos ao versículo 13. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Essa repreensão, dentro da nossa realidade, muitas vezes parte dos responsáveis dessa criança. Numa tentativa de poupá-la do sofrimento, podam o seu desenvolvimento. Vamos ao versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Tomando como conselho a palavra do próprio Cristo, nossas crianças precisam se sentir à vontade para se expressar da sua própria maneira. Inclusive, devem ser incentivadas a isso. O espaço da igreja precisa ser um ambiente de liberdade e segurança para essa criança, para serem quem são e para se sentirem seguras e protegidas. Versículo 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Precisamos aprender com a inocência das crianças e não tolir ou tomá-la. Os adultos tendem a ser mais benevolentes com os erros dos adultos do que com os erros das crianças, como se quisessem adultizá-las. Versículo 16. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ao impor-lhe as mãos, Jesus proporcionava a essas crianças uma experiência particular, única. Demonstra que ele é o companheiro fiel dessa jornada. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar com você é encontrando desafios. Acompanhe comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 18 ao 22. Mas ele dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem dizer os olhos à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem
ser mais fracos são necessários. Dentro do nosso tema, todo autista tem hiperfoco. Hiperfoco é quando a pessoa autista se conecta profundamente em algo e se dedica com intensidade naquilo por longos períodos. É como se o autista escolhesse um desafio que ele ama. A nossa missão é ajudá-lo a descobrir qual é esse desafio. Vamos ao versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Não existe acaso dentro do corpo de Cristo. Cada membro é minuciosamente alocado por Deus, que não é um showman sem script apresentando um programa improvisado. Existe um espaço específico, separado para cada um na história da redenção, que ninguém pode ocupar. Cada um tem seu papel, sua singularidade e suas habilidades, fundamentais para manter a ordem e a unidade do corpo. Vamos ao versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? A unidade na diversidade é um dos fatores que torna o corpo de Cristo tão especial. Ainda assim, existem igrejas que querem reinventar a roda. A solução para a igreja A não será a mesma solução para a igreja B. Não existe receita de bolo para conduzir o corpo de Cristo. Tenha ressalvas com esses modelos prontos, tão rígidos que infringi-los seria quase pecado. Te faço uma pergunta: será que Cristo participaria de um alinhamento da visão? Acredito que não. Nós estamos sufocando os nossos membros dentro de uma caixinha. Quero que você vá comigo agora para o versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Para manter a unidade entre pessoas diferentes só existe uma forma: a cruz. Somos tão prepotentes ao ponto de acreditar que somos capazes de separar aquilo que Cristo uniu na cruz. Entretanto, a unidade foi comprada pelo sangue do Filho de Deus e não vai ser barateada pelo meu e pelo seu esforço. Parafraseando William Carey, em sua biografia, O Legado de William Carey, o modelo para a transformação de uma cultura, a cruz de Cristo desafia toda distinção de casta e promove a unidade verdadeira. Gostaria de ler com você novamente o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Famílias com filhos autistas vivenciam experiências únicas. Essas experiências demandam um amor verdadeiro e não fingido. A dor de uma mãe, por exemplo, que vê o seu filho ser excluído e enfrenta desregulações emocionais, às vezes até agressivas, a falta de compreensão por parte de pessoas da própria família e a responsabilidade de preparar um ser autônomo. É como um elefante no meio da sala, impossível de ser ignorado por nós, a igreja. Versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Das duas, uma: ou a unidade existe em uma igreja, ou a altivez. Você não é mais normal, os seus filhos não são mais normais, você não é mais educada e não, os seus filhos não são mais educados. A verdade é que nem sempre enxergamos quem realmente somos. Parafraseando Clóvis de Barros Filho,
Quanto mais o elogio está próximo de você, menos ele importa. E como exemplo a ser seguido, tenha a consciência de Spurgeon. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Meus irmãos, definitivamente, a igreja não é lugar para superestimados. Vamos caminhando para o último ponto. Eu quero que você não acredite em um pregador quando ele disser para você que ele já vai acabar a mensagem. Diversidade redimida. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu gostaria de ler de novo com você o versículo 1 e o versículo 2. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nossa tendência é querer respostas rápidas. Ou culpamos alguém, ou recorremos a diagnósticos deterministas. Os discípulos queriam encontrar um culpado, uma causa, não compreender a dor do homem. Como se toda a dor precisasse de um culpado ou de uma explicação lógica. Gostaria de ler com você de novo o versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus nos exorta para a armadilha teológica da causa, quando tentamos explicar a dor sem escutar quem a sente. Perdemos a chance de ver a glória de Deus nos detalhes. Deus se manifesta nas diferenças e nas dificuldades de cada um, ressignificando o sofrimento como um caminho para a redenção. Meu povo, vocês ouviram um pouquinho aí do Pedro. Pedro, obrigado. Tem sido uma experiência interessante conhecer você. Vocês puderam então ouvi-lo e ver que ele, já na jovem, foi diagnosticado com o espectro autista. E ele, no decorrer dessa caminhada, tem procurado aprender, tem procurado se aperfeiçoar. E sem dúvida Jesus, através do Santo Espírito, tem ajudado ele. Nós, como família de Deus, com tantas lutas pela frente, mas ao mesmo tempo com dons espirituais que recebemos, precisamos acolher todas as pessoas que Deus traz para nossas comunidades de fé. E o espectro autista tem crescido muito no Brasil e no mundo todo, e tem, digamos assim, tido como público-alvo o gênero masculino. Então, o maior número é de meninos, de jovens. Precisamos sempre buscar experiência, buscar capacitação e entender que naquilo que Deus quer fazer na vida da sua criatura primeiro, depois na vida dos seus filhos, para que cheguemos a um nível maior de espiritualidade, depende de cada um de nós. Nós somos corpo, precisamos usar nossos dons. Eu louvo a Deus pela tribo de Cascadura, que tem vivido um tempo maravilhoso de avivamento, e a nossa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja cuidadora e é uma igreja protetora.
E sempre nas nossas comunidades de fé nós temos pessoas mais vulneráveis. Então, liderança, pessoas mais experientes da fé, precisam se disponibilizar, se colocar na brecha para cuidar das pessoas. E quando nós pensamos nisso, vamos seguindo, fazendo a vontade do nosso Deus. Tá bom, queridos? Que você possa continuar tendo uma boa semana. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos juntos, dia 1º de junho, primeiro domingo, celebrando a ressurreição. Estaremos juntos à mesa do Senhor para celebrarmos também a ceia do Senhor. E que juntos, sempre juntos, fazendo a vontade do Senhor, cuidemos das nossas famílias. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida bem da sua família é pior do que os incrédulos. Cuidado com isso. Temos visto em nossas comunidades de fé muitos crentes com famílias destruídas, casamentos acabando à torta e direito, divórcios, famílias de líderes, pastores, diáconos, muitos jovens e adolescentes fora da igreja, criados na igreja. Tudo isso são sintomas. E nós precisamos sempre entender que na dependência do Senhor, nós vamos conseguir ver milagres dentro de nossas casas, tá bom? Lembrando sempre que Jesus transforma, é só Ele que transforma. E um dia Ele transformou a minha vida, a sua, e nós continuamos a trabalhar para salvar outras pessoas. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá! Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor.
caminho.